Fala nerds, como é que vocês estão? E hoje eu vou tentar trazer um vídeo novo, um quadro novo também, que é sobre as bilheterias. Está no título aí, né? As bilheterias de 2025. A ideia é tentar trazer esse conteúdo aí toda segunda-feira, de uma forma semanal, com algumas análises, algumas tendências, até mesmo algumas projeções, né? Mas antes disso tudo, a vinheta. Vamos lá, vamos fazer um panorama geral das bilheterias. Vamos trazer aí o top 40, as 40 maiores bilheterias do ano. Que por enquanto a gente só tem dois filmes aí que conseguiram ultrapassar a casa do bilhão, que é o caso de Lilo e Stitch e Niezha 2, né? A animação chinesa, que aliás, para quem não sabe, essa animação já tem data para chegar aqui no Brasil. Já teve uma rodagem muito forte na China, teve uma pequena rodagem nos Estados Unidos e chega aqui no Brasil em 25 de setembro. Não que isso vá fazer uma diferença, né, gigantesca para a bilheteria num escopo geral, já que 98% da sua bilheteria vem da China, né? Então a gente tem aqui também alguns filmes, né? Temos 8 filmes que conseguiram ultrapassar a marca dos 500 milhões de dólares, além desses dois que eu citei, né? Que logicamente passaram dos 500 milhões. Temos Jurassic World Recomeço, Como Treinar o Seu Dragão Live Action, o Missão Impossível, né? O acerto de contas final aí, o Missão Impossível 8, Fórmula 1 e agora tivemos aí o oitavo filme ultrapassando essa marca, que foi o caso de Superman. Mas vamos lá agora para o Instagram. Vou trazer uma parte mais visual, né? Dar uma olhada num post que eu fiz lá no Instagram para tentar trazer esses dados aí de uma forma mais visual para vocês. Lembrando que todo domingo tem atualização por lá. Já estou praticamente há quase 2 anos cobrindo essas bilheterias de forma semanal. E para quem é novo por aqui, né, que está chegando através desse vídeo, eu sempre comento, né, nesses posts se o filme se pagou ou não, usando um cálculo básico aí de ponto de equilíbrio, né? Que é basicamente você pegar o orçamento do filme, fazer multiplicar vezes 2,5, né? O filme precisa aí ultrapassar esse valor que vai dar. E claro que existem, né? Algumas exceções aqui. Tem filme que lucra com menos, tem filme que dá prejuízo mesmo passando desse ponto de equilíbrio. Muito difícil, mas tudo aqui eu gosto de frisar que é estimativa, tá? Tem gente que acha que eu trabalho dentro dos estúdios, trabalho nas redes de cinemas e consigo ter os números exatos. Mas aqui é tudo estimativa, tá? Vamos lá, essa é a primeira página, para quem não conhece aí, né? Esse é o layout, a capa aí do Instagram, para quem quiser seguir, tá? Nerdcal no Instagram, ajuda a chegar a marca aí que a gente colocou de 36 mil seguidores até o final do ano. Essa é a capa, semanalmente nós temos aí conteúdo, tá? Como eu falei, aqui ó, o outro, ó, tem mais um aqui, tá? Então semanalmente, todo domingo, depois das 6 horas, a gente tem esse conteúdozinho lá no Instagram, tá? Vamos aí para a primeira página. Nessa primeira página, a gente tem alguns filmes aí com uma queda brusca, né? Por conta de algumas estreias, como por exemplo, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, o próprio novo filme dos Smurfs e também Quarteto Fantástico, tá? Eu acredito não, né? Quase uma certeza aí que esses daqui, pelo menos até o 38, até o 37, são os próximos candidatos a deixar, né, esse top 40 aí de maiores bilheterias do ano, né? Mas destaque que eu quero trazer aqui para vocês, que dentre esses, né, como a gente não tem aqui a informação desse Coco Roll, não sei como se pronuncia, não tem a informação sobre o orçamento deles. Dentre esses quatro aqui, a gente só tem o maravilhoso Mundo Mágico de Oz aí, né? O maravilhoso Mágico de Oz, que conseguiu se pagar, né? Trazer até com lucro aí pro seu próprio estúdio. Para quem não sabe, é um filme russo e que aproveitou bastante, né, o hype de Wicked, que estava no Oscar, e ele chegou próximo aí da época do Oscar, então ele conseguiu surfar bastante nesse hype do Wicked. Então, muita gente foi conferir por conta disso. Na próxima página, a gente tem aqui, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que eu considero até uma certa surpresa por conta das bilheterias, que se mostra, né, que tem uma base boa de fãs aí. Eu mesmo achei que esse filme ia ser um baita de um flop, né, que não ia nem conseguir se pagar, nem passar dos 30 milhões aí, mas que ele está encaminhando para fechar aí entre 60 e 80 milhões e deve se manter aí
no top 30 por um certo tempo, né? Deve se manter por um tempo nesse top 40, né? Deve ser difícil de sair, pelo menos até o final do ano. Logo em seguida, a gente tem Amores Materialistas, né? O novo filme de Selena Song, né? Que tem o Pedro Pascal, Chris Evans, Dakota Johnson, que nem chegou ao Brasil, mas aqui já se mostra, né? Que já atingiu um certo ponto de equilíbrio. Teve um aumento de 4% em relação à semana passada, e se eu não me engano, o filme já está em mídia digital nos Estados Unidos e vai chegar agora quinta-feira nos cinemas, no dia 31. Pode ter um leve crescimento, né? Mas eu acho que não vai muito mais além do que já tá, né? Deve terminar em torno ali entre 54, no máximo 60 milhões, né? Não deve chegar muito, passar muito disso não. Passando para outra página, temos aqui, né? O destaque dessa página é o próprio Smurfs, que já estreou, chegando no seu top 30, né? No 27º lugar. Teve até uma boa estreia, mas eu considerando o próprio orçamento, eu acredito que vai trazer um certo prejuízo para Paramount. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma dimensão maior e melhor do que vai ser os Smurfs esse ano a partir da próxima semana, quando a gente vai ver se ele vai conseguir se manter, né, lucrativo aí, ou se ele vai ter uma queda muito brusca. Fato é que já chegou a ultrapassar o seu próprio orçamento, mas que ainda não achou, não se encontra nesse ponto de equilíbrio. Outro destaque que a gente teve também nessa página aqui é o Rei dos Reis, né? A animação aí sobre Jesus Cristo, que teve até um certo aumento na sua bilheteria, teve um crescimento de 4% em comparação à semana passada. Isso é reflexo da sua estreia na Coreia do Sul. Chegou, se eu não me engano, acho que dia 16 por lá, né? Ou começou a ser contabilizado a partir desse dia. Que aí conseguiu se manter, né? Se você vê os outros filmes, eles caíram, só o Rei dos Reis que conseguiu se manter nessa posição, pelo menos nessa página. Vamos para outra página aqui, né? Aqui a gente tem algumas quedas mais suaves, filmes que já estrearam há um certo tempo, né? Nada de muito especial aqui, dá pra gente analisar, né? Só como eu falei, aqui é o reflexo de alguns filmes entrando nessa lista do top 40, alguns acabam caindo, e é o caso desses 5 filmes aqui. Na outra página, aqui temos um certo destaque, é um destaque até um pouco menos considerável, que é o caso de Hélio, né? Que, por exemplo, aqui ele até tenta se manter, né? Mas ele tá muito longe. Ele consegue se manter nessa semana, mas tá muito longe de ser esse sucesso que a Pixar. Não vou falar que nem pretendia, né? Porque acho que nem a própria Pixar contava com isso, né? Muita gente achava que ia ter um efeito Elementos com Hélio, né? Que foi o caso de 2023. O filme estreou mal pra caramba. No boca a boca o pessoal começou a ir assistir e teve aí, acho que até estava dentre as 15 maiores bilheterias do ano, mas não foi o caso que aconteceu aqui com o Hélio, tá? Ele teve um aumento até nessa semana, 3% em relação à semana passada, mas o que eu considero que é bem tímido, né? Se compararmos aí com o filme da Pixar. E aí o restante a gente não tem muito o que falar aqui, Bailarina acaba caindo, né? Mickey 17, Bridget Jones, todo mundo aí caindo em decorrência às estreias da semana. Vamos para outra página e aqui o que nós temos, o que eu considero a parte mais estável, né, dessa lista, pelo menos nesse começo do ano, que é nesse top 15, nesse top 20, né, acho que até a partir do top 20 dá para dar uma mudada, mas a partir desse 15º, do 10º, a gente tem poucas mudanças. Temos aqui Extermínio e a Evolução, né, o novo filme da franquia aí, Extermínio, dirigido por Danny Boyle, que luta, né? Luta para tentar se manter nesse top 15 e para tentar ser lucrativo para a Sony. Vale lembrar que a gente vai ter um segundo filme aí, né? Dirigido pela Linha da Costa, responsável por ter Marvels, que já foi filmado, e vamos ter aí um terceiro filme, mas só vai acontecer esse terceiro filme se esse primeiro e segundo filme, se eles forem bem nas bilheterias. E eu acho, sinceramente, assim, acho muito difícil de ir. Resta saber se a Sony vai bancar esse terceiro filme, né? E temos Branca de Neve aqui, que tá em queda, não vou falar brusca, porque esse ano eu considero que tá até um pouco fraco nas bilheterias, mas que está em queda. O filme começou, né, o ano aí no top 10, já se encontra em 14º, provavelmente deve ser passado nas próximas semanas aí.
E é o filme que trouxe mais prejuízo para um estúdio, né? Lógico, a gente tem Missão Impossível, que custou uma fortuna e tal, mas é um filme que não conseguiu passar nem o próprio orçamento. E aí, continuando nessa página, a gente tem a estreia de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Para quem curte comparações, tá? Ele estreou aí com 218 milhões de dólares, mas que ficou atrás de Superman, tá? Quem gosta de fazer a comparação aí, Superman acabou estreando com 220 milhões, Quarteto Fantástico 218, né? Bem perto ali, mas Superman acabou levando a melhor. O que o Superman não acabou levando a melhor é referente ao mercado internacional, tá? Aqui fica um destaque para o quarteto que teve um desempenho muito melhor no quesito mercado internacional. Já Superman está sendo praticamente aí escorraçado, ignorado na China, que é um dos mercados mais fortes, né? Niasa 2 está aí para não deixar a gente mentir, mas que está sendo bem deixado de lado lá no mercado chinês, e que em apenas 3 semanas ele despencou para a 18ª posição nas bilheterias do país. A previsão, voltando a falar de Quarteto Fantástico, a previsão do filme é dele encerrar entre 600 e 700 milhões de dólares, tá? Frisa bem esse número porque a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. E aí de restante, temos aí Premonição 6 e Pecadores, que é o segundo filme original com mais bilheteria, né? Atrás só de Fórmula 1. Passando para outra página, temos aí mais uma. Até teve uma boa mudança essa semana, né? Normalmente não tem tanta mudança nessa parte aqui. Mas o destaque fica aqui para o Superman, que é o filme que mais arrecadou nessa semana aí, né, em comparação à semana passada, tendo um crescimento em comparação a isso de 23%. E aqui, por que eu pedi para frisar esse número? Aqui promete uma briga bem interessante, porque o filme tem uma previsão de também terminar por volta desse valor do mesmo Quarteto Fantástico, entre 600 e 700 milhões de dólares. Eu acho que vai ser ali no detalhe, tá? Pra ver quem que vai ter a maior bilheteria, pra quem que vai reinar aí como o filme de quadrinhos com a maior bilheteria em 2025. E aqui só um adendo, tá? Que eu gosto de trazer. Muita gente veio aqui, não vou falar enchendo o saco, mas muita gente com muita dúvida. Tem um pessoal até que foi um pouquinho a mais além do que de perguntar, né? Dizendo que o Superman acabou não se pagando, né? É, eu aqui, por optar usar esse cálculo padrão desse ponto de equilíbrio, como eu expliquei no início do vídeo, eu acabo adaptando isso para todos os filmes, né? Sei que o James Gunn disse que o filme precisaria de no mínimo aí, uns 500 milhões de dólares, não precisava muito passar disso para ser lucrativo. Essa semana passou, né? Foi para 502 milhões. Mas aí, como eu disse, eu busco sempre deixar padrão, né? Porque se eu for acabar adaptando para cada filme, para cada situação, acaba vendo uma salada, né? Lembrando que tudo nesse post aqui é estimativa e são para puro entretenimento, né? Para entreter as pessoas. Não é uma razão completa, né? Tipo, não é um guia definitivo sobre as bilheterias. Voltando a falar sobre ainda nessa página, gosto de analisar o Fórmula 1. Ainda tá nessa briga, tem um orçamento, o segundo maior orçamento do ano, mas ele ainda continua nessa crescente, né? Teve uma crescente de 10% em relação à semana passada, e o que eu considero que é ótimo, né? Já que o filme estreou, se eu não me engano, acho que no dia 27 de junho, né? É para um mês agora e ainda continua crescendo. E ainda mais com grandes filmes estando em exibição, como é o caso de Jurassic World, Superman e Quarteto Fantástico, né? Então ele consegue ainda se sobressair e começar a quarta potência nesse final de mês. A expectativa é que ele tenha, né, uma janela de mídia digital, né? Naturalmente que a Apple faz, tira do cinema, põe para alugar, para tentar tirar algum lucro em cima disso, e aí depois ele vai diretamente para o catálogo da Apple TV Plus. E para finalizar essa página, temos aí Missão Impossível 8, o filme mais caro do ano e que já demonstra um certo esgotamento, né? Se a gente for analisar em comparação à semana passada, ele teve uma crescente inferior a 1%, o que indica que a bilheteria já está começando a entrar naquela parte de estagnação e vai começar agora a cair posições, dependendo de como for os filmes, né? Provavelmente Superman passa aí na próxima semana Missão Impossível 8, e aí, por consequência, vai descendo mais ainda. Não é uma pena, o último filme da franquia, o filme mais caro do ano. Não considero que o filme seja para tudo isso, né? De questão de orçamento. Muito caro, né, para um filme.
mas fica aí com uma singela homenagem para essa finalização da franquia, né? E aqui temos a última página, a top 5 maiores bilheterias do ano. Temos de volta Como Treinar Seu Dragão, live action, voltando para esse top 5, né? Tava alternando com Missão Impossível. Teve um gás nessa última semana aí. Teve um aumento de cerca de 4% em comparação à semana passada. E a previsão, acho que não seja chegar muito não, tá? Eu acho que fica entre 610 milhões. Se passar muito disso, o filme estreou no final de junho, provavelmente vai ter mais algumas semanas de janela aí nos cinemas. Eu acho muito difícil de chegar a 700. Acho que é impossível até, né? O filme já tá cambaleando ali. Mas eu acho que chega a 610, próximo a isso, né? E aqui temos também uma das maiores surpresas do ano no quesito bilheteria. Mesmo com o Superman, mesmo com o Quarteto Fantástico, mesmo até também com o Fórmula 1 ainda brigando forte no mês, ele ainda continua arrecadando dinheiro e segue forte, né? Teve aí, foi o filme que tem a maior estreia mundial do ano até agora, né? Eu acredito que a projeção para Jurassic World fique entre esses 750 a 780 milhões. Não acho que vai conseguir chegar perto sim de Minecraft. É bom a gente ver semana que vem, né? Vamos ver se tem força ainda, mesmo com esses 3 filmes, né, que eu citei, estando em exibição, ainda se mantendo, né? Mostra que uma base de fãs de Jurassic Park, Jurassic World é muito forte, né? E aí, temos aí no top 3 nenhuma grande mudança, mas o curioso é que vários filmes que foram cotados para bater 1 bilhão acabaram ficando pelo caminho ou estão pelo caminho, né? Nenhum filme aí tá tendo essa projeção de chegar no 1 bilhão, a não ser Avatar Fogo e Cinzas, né? Que chega em 18 de dezembro. Pode ser que tenha uma saturação da franquia do Avatar, pode ser que chegue a 1 bilhão, não chegue a esses 2 bilhões e bata de frente com o Niesa 2, mas eu acho que é o próximo filme que tem essa expectativa de chegar próximo. Porque de restante, os grandes blockbusters. Acho que não tá falando da minha memória, né? Acho que só é Avatar, né? Não me lembro de mais nenhum, assim, de grande porte. E se tivermos aí Avatar chegando na casa do 1 bilhão, a gente vai ter o padrão se repetindo mais um ano em comparação ao ano passado, né? Que a gente teve 3 filmes batendo essa mesma casa. Que foi o caso de Divertidamente 2, Deadpool e Wolverine e Moana 2. Para efeito de comparação e para finalizar o vídeo aqui, somente em 2019, antes da pandemia, a gente teve mais de 3 filmes passando do 1 bilhão, que foi no ano de Avengers, né, Endgame. Hoje em dia, se a gente parar pra pensar em, sei lá, mais de 8 filmes passando na casa do 1 bilhão, é algo assim totalmente raro, né? É incrível como a pandemia mudou isso pro cinema, né? Mas por hoje é só isso. Segunda-feira que vem eu volto com mais um vídeo dessa espécie de análise de bilheterias. Se vocês curtirem esse quadro, claro, né? E só lembrando, eu não sou nenhum especialista em caso de bilheteria, de projeções de bilheteria. Tudo aqui é baseado nas minhas opiniões. Lógico, eu trouxe alguns dados que eu retirei de algumas fontes, de alguns sites, mas tudo aqui, questão de opinião, é baseada na minha, tá? Não tem nada certeza aqui que eu tô dando pra vocês. É tudo opinativo. Por isso é só. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.